Hoje eu vou responder uma pergunta sobre autoestima. Sim, autoestima saudável. E quem me fez essa pergunta foi a Sheila. Ela me perguntou como desenvolver a autoestima saudável na sala de aula. E eu já vou dar algumas dicas que a pessoa também pode estar trabalhando, tanto para você que é mãe, tanto para você que é pai, ou você que é avó. Sim, eu tenho no meu grupo lá também avós que querem, que cuidam dos netos e que querem saber mais o que pode fazer, porque muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então a gente tem vovôs e vovós preocupados e querendo ajudar e querendo saber como ajudar e como fazer melhor. Então, eu respondendo a pergunta da Sheila, como que eu posso trabalhar a autoestima saudável na sala de aula? E isso eu achei uma pergunta muito legal. Principalmente porque ela cabe bastante agora nesse início de aula que a gente começou nesse início de ano letivo, que a gente está começando com isso do autoconhecimento, da criança se conhecer. Então a gente começa sempre pelo nome. Então as crianças já começaram a tem criança que chega e ainda não sabe escrever o nome, então ela ganhou aquela plaquinha que eu já dei a dica aqui nas outras lives, eu já deixei também nos vídeos. E daí a gente vai passar agora para esse tema eu. Então, a criança ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer também o seu corpo. Isso também é muito importante. Ela tem que saber das coisas que ela gosta e das coisas que ela não gosta. Pode ser, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, uma atividade com as coisas que ela gosta de comer e das coisas que ela não gosta de comer. Então a gente pode já começar fazendo uma atividade de autoconhecimento da criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, e tudo bem. Outra coisa que a gente também pode trabalhar é o que ela gosta de brincar e o que ela não gosta de brincar. Então agora nesse começo de ano que as crianças entraram, né? Tem criança que entrou, tem escola que tá presencial, tem escola que tá híbrido, né? Tá metade presencial e tá metade online, e tem escola que tá só online. Mesmo para as escolas que estão só online, essa atividade também dá para fazer, porque você pode então trabalhar isso do autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto de comer, o que eu gosto e o que eu não gosto de brincar. Então, quais são os seus brinquedos preferidos e quais são os brinquedos que você acha chato? E por que você acha esse brinquedo chato? Por que você acha esse brinquedo legal? Então, isso já é bastante um autoconhecimento. E daí você também já vai percebendo essa criança de que quando de repente ela não gosta de brincar de um brinquedo e que ela de repente ela acha chato, porque ela acha difícil. Difícil é chato? Isso também é uma coisa que você pode também estar observando, porque a gente também, nesse do autoconhecimento, e você vai também estar conhecendo as suas crianças, você já vai sabendo qual é aquela criança que gosta mais de desafios e quais são aquelas crianças que gostam mais de ficar ali na sua zona de conforto. Isso também eu já falei numa outra aula sobre como que é a questão dos elogios, né? Que é uma questão de que quando a gente fala para a criança, você é tão inteligente, nossa, você já montou esse quebra-cabeça tão fácil. E daí isso muitas vezes chega na cabeça da criança com
com outro significado. Ela escuta, nossa, mas eu achei então esse quebra-cabeça, mas ele é para criança pequena, então é melhor eu nem tentar fazer outro, porque se eu não acertar, daí eu já não sou mais inteligente. Que é aquela história do como, nossa, deu, agora voltou, tinha dado aqui um pau. Então, isso também você já vai observando nas suas crianças. E daí você vê outra coisa das brincadeiras que a gente gosta e que a gente não gosta. Isso é uma coisa que acontece também bastante dentro da sala de aula, é que a criança tá brincando e daí vem uma outra e começa uma confusão lá que ela quer brincar com aquela pecinha do Lego também. Ah, então tá brincando. Não, eu peguei primeiro. Não, eu peguei primeiro. Ou a criança fica enchendo o saco da outra mesmo e a criança fala: para! Eu não gosto disso. Para! Você está me atrapalhando. Então, isso também é importante, que isso também faz parte do autoconhecimento, da criança saber que ela não gosta daquilo, que ela não gosta que a outra criança fique atrapalhando ela, por algum motivo que agora não vem nenhum exemplo na minha cabeça. Então, isso você também já está trabalhando o autoconhecimento da própria criança e a outra criança também respeitar que outra criança não gosta dessa brincadeira. E ela tá pedindo para você parar. E quando a criança pede para parar, a outra criança para, né? Isso também se chama respeito. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma atividade. Eu vou dar aqui também uma ideia para você fazer uma atividade com a criança sobre o autoconhecimento do corpo. Então, você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha bem grande, ou pode ser uma folha sulfite. Você vai precisar de um espelho e você vai precisar de lápis de cor. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, vamos começar pela autorreflexão da autoimagem. Então, qual é o objetivo dessa atividade? A criança vai aprender a conhecer e a observar ela mesma e os outros. E o objetivo específico é conhecer a si mesmo e ao outro, saber verbalizar e reconhecer os sentimentos. Então, que a gente vai começar? Para dar sequência a essa lição, existe também outras ideias, mas eu não vou falar sobre isso não. Vamos lá. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente vai fazer, principalmente agora nesse tempo de pandemia, mas independentemente de quando for, a gente vai lavar as nossas mãos. Então, a gente vai lavar as mãos e daí você começa a sua aula, como sempre, com o seu ritual. Você canta uma música, você fala sobre o dia de hoje. Eu não sei qual que é o ritual da sua aula, gostaria muito de saber. Pode deixar aqui, escrever aqui nos comentários como é a sua aula, que eu vou ficar bastante feliz. Então tá, daí você você introduziu a sua aula, deu início. Então hoje a gente vai fazer uma atividade que a gente vai nos conhecer. Vamos nos olhar no espelho para ver exatamente como que a gente é. Que cor que são os seus olhos, como que é o seu nariz, o seu cabelo, a sobrancelha. E a gente vai falando. Então, a gente também tá aumentando o vocabulário da criança, né? Sobrancelha, né? Não sobrancelha, né? E como é que chama esses pelinhos que tem aqui no olho? Quem é que sabe? Então, a gente já começa introduzindo isso. Então, a gente começou pela nossa cabeça, que a gente tá olhando no espelho. Essa é uma atividade que você também pode fazer na aula online. A única coisa que você vai ter que provavelmente fazer é ou pedir para que as crianças estejam na hora da aula perto de um espelho, que pode ser de repente
um guarda-roupa que tem espelho, ou não sei, ou que a mãe tenha um espelho para que a criança possa se ver, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente começou sobre a nossa aparência, não é? A gente vai conversar sobre a nossa aparência. Vamos olhar e daí a gente vai desenhar exatamente como a gente é, usando as cores que a gente tem, né? Então, qual é a cor do seu cabelo, qual é a cor do seu olho e a cor da boca. E daí bastante criança vai falar que uma vez eu me lembro que a criança virou nessa atividade e ela falou assim: "Mas professora, deixa eu ver uma coisa, mostra pra mim os seus dentes". Daí eu mostrei. Daí eu acho que a criança, eu não sei, eu acho que eu tinha falado alguma coisa assim: "Presta atenção nas cores". E daí a criança, pá, ela quer fazer da cor. E daí ela ficou pensando, pensando, daí ela me mostrou meus dentes, daí ela pediu pra eu mostrar os dentes, daí eu mostrei. Daí ela falou assim: "Mas os seus dentes não são brancos. Os seus dentes são assim, um pouquinho amarelo". Porque a pessoa tem na cabeça dela, né, que todo desenho que a gente vê, a gente sempre vê, né, que a boca é bem vermelha e os dentes são brancos, né? E na verdade, ninguém tem uma boca super vermelha e nem dentes super brancos, né? Mas quando a criança é bem pequena e daí você pede para a criança observar, ela quer observar bastante. E daí também vem sempre a dúvida: que cor que eu posso pintar o rosto? Eu não tenho essa cor, e a gente não tem mesmo, né? Porque é uma cor que não é marrom, que não é bege, que não é branco, que também não é rosa, que eu também não sei que cor é essa, gente. Às vezes fica difícil, porque a criança quer pintar daí exatamente. Mas é interessante a gente falar que mas nem sempre dá pra gente fazer exatamente, né? Vamos tentar encontrar uma cor da pele que seja, né? E às vezes acabou de voltar da praia, tá todo mundo bem moreninho, né? Se tá que nem eu aqui, depois desse inverno que ainda não acaba nunca, tá com essa cor que melhor nem falar, porque eu nem sei que cor é essa, mas enfim. Então a gente vai lá. Então você vai dar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a aparência, que é aquilo que a gente vê. E daí depois a gente vai falar sobre. Então, daí cada um vai desenhar quem é você. Então, nesse primeiro momento, isso já deu uma lição, né? Já deu um tempo, porque isso demora. A gente sabe que até a gente distribuir o papel, até falar das cores, até discutir como é que chama, essas partes do corpo e as crianças tentarem, já passou uma aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as semelhanças e as diferenças. Então, cada criança vai pegar esse desenho que fez, a gente vai colocar na lousa ou a gente coloca no chão, e agora a gente vai falar sobre as semelhanças e as diferenças. O que a gente tem de igual e o que a gente tem de diferente. E isso é bem interessante. E daí a gente vai conversando e a gente vai deixando que as crianças vão elas mesmas falando quais são as semelhanças e quais são as diferenças. E daí a gente vê o que você parece mais, o que você parece mais. E na sua família, você parece mais com quem? Você parece mais com a sua mãe? Você parece mais com o seu pai? O que você escuta das pessoas falando? O que você acha? Você acha que você parece mais com um? Você acha que você parece mais com outro? Então, esse negócio da gente a gente se conhecer, da gente saber como que é a nossa aparência, a gente saber que os outros são diferentes, que cada um é um e que tá tudo bem com isso trabalha a autoestima, uma autoestima saudável. Porque está tudo bem que o seu cabelo é da cor que é, tá tudo bem o seu cabelo do tamanho que ele é. Tá tudo bem, você é você, eu sou eu e
tá tudo bem. Então é bem importante a gente trabalhar isso, a autoestima, e a gente também já tá trabalhando o corpo, né? A gente já tá conhecendo o corpo e isso é bastante importante. Então, Sheila, eu dou essa dica para você trabalhar. Essa é uma atividade bem boa que eu recomendo que você faça e que também faz super parte agora desse começo do ano letivo. Outra coisa que também faz super parte são os nomes, como as pessoas chamam. Cada um tem o seu nome e tá tudo bem. Não tem nome feio, nem nome ruim. Cada um tem o seu e tá tudo bem com isso. E daí a gente pode passar o passo seguinte, a gente pode trabalhar as emoções, né? Então a gente vai partir da aparência, a gente vai partir para aquilo que a gente sente dentro e aquilo que a gente sente também fica no nosso rosto. Também fica na nossa aparência. Então vai ser bem legal, porque você também já engancha no próximo tema as emoções. Eu recomendo fortemente que você trabalhe agora no começo do ano letivo as 6 emoções, as 6 emoções básicas com as suas crianças, que são as alegria, a tristeza, o medo, a coragem e a empatia. Nossa, não lembro, gente, deu pau aqui na minha cabeça. A alegria, a tristeza, a coragem. Nossa, vamos falar sobre a alegria e a tristeza, que é aquilo que muito provavelmente as crianças já sabem. Então, quando eu estou alegre, a minha aparência fica, né? Como é que faz? A boca fica assim, os olhos ficam abertos, a gente, né? Como é que fica a nossa postura, né? A gente abre aqui o peito, levanta a cabeça, dá aquele sorrisão. Vamos fazer todo mundo? Que alegria, que felicidade. E daí a gente volta para aquele tema que a gente trabalhou na outra aula, que é e você? O que te faz feliz? Né? A gente fala sobre aquilo que faz você feliz. Vamos olhar no espelho como é que é a nossa cara quando a gente tá feliz? Daí cada um pega um espelhinho e dá aquele sorrisão. E qual é o contrário da felicidade? O contrário da felicidade é... Por que eu faço assim? Quando eu faço assim, o que você já vê na sua cabeça? As lágrimas escorrendo. E como é que fica a nossa aparência quando a gente sente aqui dentro uma tristeza? A gente fica com a cabecinha baixa. E a nossa postura? E o nosso ombro? Também fica tudo baixinho. Cabeça baixa, o olho baixo. A boca também fica para baixo. Fica tudo para baixo, gente. É uma tristeza só. O que faz você ficar triste? E aí também a gente vai entrar num tema de que agora, né, esse tempo de pandemia a gente tem bastante, né? Esse tema é bem atual, porque a gente tá triste, por quê? Porque a gente não pode ver os coleguinhas, a gente tá triste porque a gente não pode abraçar as pessoas, aí tem um monte de coisa que a gente fica triste e são sentimentos, e os sentimentos não tem nem sentimento errado e nem sentimento certo. Os sentimentos a gente sente. E é importante que quando a gente sente, a gente consiga reconhecer na gente, né, na nossa expressão, na nossa postura, para a gente também saber, hoje não é um dia legal, hoje eu tô triste. Então, é melhor eu já nem ir discutir com ninguém, para não dar problema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá um pouquinho escuro aqui. E, bom, então, esse foi. Então, daí a gente trabalhou aqui a alegria e a tristeza. Tudo no mesmo dia? Não.
Gente, tudo que eu tô te falando aqui, gaste uma aula. Gaste não, use uma aula. Então, use uma aula para falar da autoestima. Então, a gente vai se conhecer, da autoestima saudável, como eu sou, como é a minha aparência e que tá tudo bem. Daí, numa outra aula, a gente vai comparar, né? Então, a gente vai colocar todos os desenhos. E também tá tudo bem que não é todo mundo que já sabe desenhar. Também tá tudo bem. Por quê? Porque cada um tem o seu processo. Então, a gente também já tá trabalhando aqui o respeito ao coleguinha. Cada um é um indivíduo. Tem criança que já sabe desenhar, tem criança que ainda não sabe, que precisa ainda desenvolver e tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Então, olha quanta coisa a gente já está trabalhando aqui. Daí, numa terceira aula, a gente vai introduzir os sentimentos básicos. A gente vai começar pela alegria. Então, daí já é uma terceira aula que você vai estar fazendo aqui. Então, você vai estar trabalhando aqui a alegria. E daí, então, a gente vai falar como que fica a nossa aparência quando a gente sente uma coisa que é dentro da gente. Então, daí já é uma empatia. Já, pessoa. E daí isso daí já é outra aula. Numa próxima aula, quer dizer, na quarta aula, a gente vai trabalhar a tristeza. Daí, como que é a aparência, como que fica a minha postura quando eu tenho esse sentimento, que é aquela uma coisa lá dentro, como é que fica, como é que a gente sente, como é que a gente aparenta e o que é que te deixa triste. Então, tudo bem, então a gente já trabalhou os dois, então a gente já fez 4 aulas. Agora, a quinta aula, olha, eu tô te dando 5 aulas para você trabalhar as competências socioemocionais nessa semana já. Tô te dando 5 atividades que você pode estar fazendo molezinha, que você vê que nem precisa de uma super preparação. O mais mesmo é você falar, você conversar e incentivar que as crianças verbalizem, que elas também contem, que elas comentem. Isso é super importante, tá? Isso é o protagonismo também do aluno. A gente está trabalhando o eu. Então, você está trabalhando a autoestima da criança e você está sempre deixando que a criança conte o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, a brincadeira preferida, aquilo que ela não gosta de brincar tanto. A gente está trabalhando tanta coisa, né? E você está sempre deixando a criança falar, a criança se expressar. Você pode agora também perguntar para a criança qual é a próxima atividade que a gente que a gente pode falar. Daí você pode dar as dicas. Ah, vocês querem falar sobre o medo? Vocês querem falar sobre estar apaixonado, né? Ah, vai saber. As crianças gostam. Eu tenho umas atividades bem legais que eu fiz, que inclusive também tá lá já no YouTube. Dá uma olhadinha, tem um monte de dica, principalmente de dicas para se aprofundar. Porque nesse primeiro momento a gente só tá introduzindo. Então a gente tá falando uma por uma. A gente está falando sobre a alegria, sobre a tristeza, sobre o medo, sobre a coragem. Então a gente está ainda falando, introduzindo e incentivando que as crianças percebam isso na fisionomia dela, na aparência, então na aparência do rosto, na postura, que é o que influencia o sentimento que vem lá de dentro da gente, tá? Então, eu já respondi aqui para Sheila como trabalhar a autoestima. E eu deixei ainda de quebra, eu trouxe para vocês aqui, então, 5 atividades para você desenvolver durante essa
semana inteira, né? Nessa próxima semana que vai vir, você já tem. Na nossa próxima live, que eu já vi que tem pessoas já perguntando, eu vou falar sobre outras competências socioemocionais. Eu quero muito falar, que me perguntaram bastante já, sobre como trabalhar empatia na sala de aula. Então, eu vou trazer aqui, semana que vem, 3 atividades para gente trabalhar a empatia, tá? Então, hoje eu trouxe 5 atividades que a gente trabalhou a autoestima saudável. Ficou tudo junto, tá? Foi a autoestima saudável e as emoções primárias para a gente estar introduzindo agora no começo do ano. Então, eu trouxe 2 competências, 5 atividades para vocês aplicarem. Na próxima semana, eu vou então trazer 3 atividades que já me perguntaram sobre a empatia e vamos ver qual vai ser as perguntas que vão surgir durante essa semana. Para você deixar a sua pergunta, você pode entrar lá no Telegram e falar no grupo Fale Comigo, Fale com a Dani. Você deixa lá o que você gostaria de saber. Essa live ela não fica gravada, tá? Eu tiro ela do ar. Essa live ela acontece toda quarta-feira, é uma live de perguntas e respostas, que ela acontece toda quarta-feira, ao 12h37, né? Por isso que ela chama live 1237. E é perguntas e respostas, então, que são as perguntas que me fazem tanto no grupo do Telegram quanto no grupo do WhatsApp ou que me mandam por e-mail, tá? Então, se você quiser participar, você pode sempre deixar. Você também pode entrar no Instagram e lá num post que você gostou e você pode, de repente, ler e perguntar: nossa, e como que eu posso dar continuidade a essa atividade, por exemplo, né? Você pode, então, você pode fazer isso. Outra coisa que você também... são essas as maneiras que você tem para participar dessa live de perguntas e respostas. Eu espero que você possa fazer essas 5 atividades que eu deixei hoje aqui para vocês. Você viu que são atividades super simples, que você não precisa gastar horas preparando, você não precisa gastar rios de dinheiros para fazer. Aliás, você só precisa de papel, lápis de cor e o que talvez seja uma coisa que você não tenha é um espelho, né? Que daí você pode comprar uns azulejos de espelho. Eu tenho lá na minha sala azulejos de espelho que eu uso, porque eu uso em várias atividades. Então, isso foi um investimento que a escola fez que vale a pena, porque daí a gente também tem e divide com as outras professoras, né? A gente conversa quando cada uma vai usar e sempre funcionou super bem, são bem baratinhos esses espelhos. Eu já trabalhei numa escola onde eu pedi para as mães trazerem, as crianças trouxeram na lancheira um espelho grande para elas poderem ver. E a aula sendo uma aula híbrida ou uma aula online, a criança tem com certeza um espelho na casa dela, ou ela pode fazer a aula, se ela está fazendo no celular, já perto de um espelho, ou a própria mãe sempre tem um espelho, né? Super simples e super fácil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero que vocês façam. Você fazendo essa atividade, poste ela tanto no Instagram ou no Facebook, marca o meu nome, eu vou adorar ficar sabendo e vendo como é que você fez essas atividades, tá legal? Gente, foi ótimo, adorei.
ficar aqui com vocês. Deixa eu acenar aqui para minha cunhada. Hoje aqui Tico e Teco tá precisando de vitamina, hein? E olha que hoje é quarta-feira, não é nem sexta, a pessoa já tá tão cansada. A minha xará, a Daniele Porto. Ai, ai, ai. Tá bom? Gente, foi um prazer e quarta-feira que vem... deixa eu dar um spoiler. Vai ter mais live, tá? Eu tô vendo que as pessoas estão gostando bastante de live, estão participando e estão mandando bastante perguntas, principalmente sobre a educação socioemocional, que eu vi que tem bastante gente com muita dúvida. Então, eu já preparei aqui, inclusive eles estão aqui na minha frente, uns livrinhos com bastante atividades e bastante dicas para desenvolver a educação socioemocional. Então, muito em breve, teremos lives perguntas e resposta e lives educação socioemocional. Tá legal? Gente, até uma próxima. E eu espero vocês aqui semana que vem, outra vez. Tá legal? Beijo nas crianças e tchau, tchau!